Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, na noite desta quinta-feira, dia 30 de julho, gostaria de trazer mais uma palavra para a nossa meditação. Aqui em 2 Samuel, capítulo 24, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe dos exércitos, qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Nesta noite estaremos falando sobre o rei Davi. Recentemente até estudamos algumas coisas, do livro de 1 Samuel, 2 Samuel, se não me engano, foi no primeiro trimestre desse ano. E aprendemos muitas coisas sobre Davi, principalmente, e alguma coisa também sobre Salomão na escola bíblica dominical. E Davi é muito conhecido, logicamente, o rei mais importante que já o teve. Temos falado algumas pregações. Hoje, o Estado de Israel, desde 1948, restaurado o Estado de Israel, tem como sua bandeira a estrela que eles chamam de Estrela de Davi. Então, até hoje, importantíssimo para aquela nação. Aqui Davi estava já caminhando para o final do seu reinado, tinha passado por muitas situações a qual Deus esteve com ele. Tanto Davi teve acertos, e mais acertos, vamos dizer assim, do que erros, mas algumas vezes ele também errou. Vamos rapidamente falar algumas coisas aqui para eu entender. Lá no início, Davi foi ungido na casa de Jessé, seu pai, e tomava conta das ovelhas de seu pai, ainda. E Deus mandou Samuel ungir alguém no lugar de Saul, porque Saul já não era fiel a Deus, o primeiro rei de Israel, ungido também por Samuel. E Deus manda ele à casa de Jessé. Samuel primeiro arguia a Deus, depois vai até a casa de Jessé. E Jessé tinha outros filhos, e filhos até que pertenciam ao exército de Israel. E foi passando todos os filhos, e até quando apareceu o primeiro, eu não me lembro bem qual o nome do primeiro filho de Jessé, ele disse para... Samuel olhou e disse, pensou consigo: é esse. Aí Deus falou para ele: não, você está vendo o exterior, eu vejo o interior, eu vejo o coração. E passou todos os filhos, e Deus falou para ele: nenhum desses é o que eu tenho ungido. Aí perguntou a Jessé: você tem outro filho? Tenho. Tem que estar lá cuidando das ovelhas. Nós não vamos comer, não vamos oferecer o sacrifício aqui enquanto ele não vier. E quando ele veio, Deus falou, era ele. Ele foi ungido rei. E aí aconteceu muitas coisas a partir daí na vida de Davi. Aconteceu o fato dele ter ido, mandado pelo seu pai para levar, saber notícias dos seus irmãos, levou um presente lá para o chefe do exército, que estava uma guerra contra os filisteus. E foi aquela guerra com Golias, que saiu para desafiar os exércitos de Israel, o Deus de Israel. E quando Davi chegou lá e ouviu aquele homem desafiando, fez algumas perguntas e falou para as pessoas: não, eu vou lá lutar contra esse homem, já que eu, tomando conta das ovelhas de meu pai, veio um urso e, em nome do Senhor dos exércitos, eu derrotei o urso, e também veio um leão, eu derrotei o leão e não tomou as ovelhas. E aí chegou até o ouvido de Saul, ouviu aquelas coisas todas, e acabou Davi indo. Totalmente despreparado, humanamente falando, Ele tentaram colocar a armadura dele, ele nunca tinha usado a armadura, então não sentiu bem, foi apenas com a sua funda e com pedras. E nós sabemos o final da história, está em 1 Samuel capítulo 17, ele derrota Golias, ele joga uma pedra e Deus faz aquela pedra batesse lá na fronte de Golias, Golias caísse, depois Davi corta a cabeça dele,
Davi continua, volta a tomar conta das ovelhas, depois sai um espírito mau sobre Saul, e aí Davi era um grande músico, tocador de harpa, e é chamado, e quando ele toca harpa, ele amansa a vida de Saul, mas mesmo assim, duas vezes Saul tentou cravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi continua ali. Davi se apaixona por uma filha de Saul, mas Saul dá essa filha a outra, mas outra filha se apaixona. Saul tenta pegar os filisteus. Enfim, uma série de coisas aconteceu, mas Davi acaba fazendo o que ele queria fazer e aí vai vivendo a vida. Até o momento, e Davi cria uma grande amizade com Jonatas, filho de Saul. Uma amizade vinda de Deus, algo, meus irmãos, realmente da parte do Senhor. E, por causa daquela amizade, Davi sabe, através de Jonatas, que seu pai, em algum momento, depois de algumas tentativas, estava querendo realmente matá-lo, e Davi foge. E acaba se juntando alguns homens com ele, e Davi sai fugindo da presença de Saul, e Saul persegue, porque é uma das batalhas que Davi venceu, quando as pessoas, ele voltar para a cidade, as pessoas falaram, Davi matou seus 10 milhares, Saul só milhares, e Saul começou a desconfiar de Davi, quando Davi não tinha feito nada, apenas estava ganhando as suas guerras, sendo um servo fiel, porque ele tinha uma consciência que a unção de Deus ainda estava sobre Saul. E aí, fugindo, aconteceram muitas coisas na vida dele. E entre uma das coisas que aconteceu, ele teve duas oportunidades de matar Saul e não matou. Livrou a Saul. Teve a oportunidade e não matou. E pessoas falaram, olha, só mata, vai, eu quiser que eu mate, eu vou lá e mato os homens que estavam com ele. Falou, não, vou fazer, ele é ungido do Senhor. Quando da última batalha de Saul contra os filisteus, Davi estava fugido em Gate, cidade dos filisteus, ficou ali. Ele ia sair com seus homens na batalha contra o próprio Saul. Mas os outros chefes dos filisteus, eram 5 cidades principais, e Gate era uma delas, e aí disseram, olha, não pode ir conosco, o Davi tem que voltar. E quando Davi volta para sua cidade chamada Ziklag, ele ainda acha lá sua cidade saqueada, algumas coisas aconteceram, e Davi vai atrás daqueles que perseguiram, tinham levado até suas 2 mulheres, na época ele tinha 2 mulheres e seus filhos, e consegue vencer aqueles homens e trazer de volta aqueles homens que haviam levado a sua família. E nessa batalha Saul morre. E Davi está lá, ele planteia, também Jonatas morre, ele planteia a morte de Saul, a morte de Jonatas, mesmo sendo Saul seu inimigo. Ele não queria o mal de Saul. Ele disse algumas vezes a Saul isso, mas Saul não ouviu. E Davi, então, acaba começando a reinar, reina primeiro 7 anos sobre apenas Judá, porque foram colocados descendentes de Saul para guerrear, mas depois foi unificado o reino com a morte do filho de Saul, e aí Davi reina sobre todo Israel durante 33 anos. E muitas vezes Deus deu a vitória a ele, muitas batalhas. Davi não confiava no Senhor, ele consultava a Deus. Eu estava até lendo aqui um texto e eu fiquei pensando, puxa, que palavra que eu vou dar aqui para os irmãos. E eu olhei muitas palavras aqui, meu amado irmão. Como é que eu vou... O que é que eu vou trazer? Então teve uma batalha aqui, até recentemente numa das pregações do pastor José Manuel, ele trouxe ele fez menção a este assunto. Eu estava procurando aqui para ler, mas não estou achando exatamente o versículo. Davi vai sair para uma guerra contra os filisteus. E aí fala, Senhor, o que eu faço? Senhor, ele já tinha vencido os filisteus, tinha consultado o Senhor, posso sair contra os filisteus? O Senhor falou, vai, e ele derrotou. Os filisteus voltaram novamente. E o Senhor falou assim, e o que eu faço agora, Senhor? Você fica aqui, atrás das copas das amoreiras, que eu vou passar. Quando você ouvir um barulho, é que eu fui na tua frente. E quando eu for na tua frente, tu pode sair para ter a vitória. E ele saiu. E ali teve a vitória. Então, Davi venceu várias batalhas. Ele fez prodígio na presença do Senhor.
Nós já pregamos recentemente lá em Crônicas, quando ele teve a vontade de construir o templo, e o profeta Natan disse para ele, pode construir. Depois Deus falou para Natan, não, mas vou deixar o seu descendente que vier após ele construir, no caso Salomão. E neste texto Deus faz uma promessa, Deus faz um concerto com Davi, dizendo a ele que os seus descendentes reinariam para sempre. Então, era um homem que tinha uma comunhão com Deus, um homem que tinha uma vida verdadeiramente de busca da presença do Senhor. Era um homem que estava sempre buscando e recebendo. Veja o que diz o versículo 16 do capítulo 7 aqui de 2 Samuel. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firme para sempre. Apenas seus descendentes? Sim, havia uma parte dessa promessa que era para os seus descendentes, que foram fiéis ao Senhor, na sua maioria das vezes. Salomão, Roboão, vai por aí por fora. Mas lá adiante, especialmente Manassés, foi um péssimo rei, e aí levou Deus, então, levar aquele povo ao cativeiro babilônico. Já falamos várias vezes aqui, em várias pregações diferentes, sobre o cativeiro babilônico. Estamos estudando na escola americana o retorno do cativeiro babilônico. E quando voltaram, normalmente, eles não tiveram mais rei. Aí era o sacerdote que mandava. Mas essa promessa de Davi, da sua descendência, não era para apenas os seus descendentes ali, no sentido de filhos diretos, neto e tal. Era Jesus Cristo que viria. É uma profecia, aqui em Isaías capítulo 9, nós conhecemos bem, versículos 6 e 7, diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Esse versículo 6, logicamente, eu pregamos várias vezes em Natal, em outras programações, fala de Jesus. O menino nos nasceu, o filho se nos deu. Então, a promessa era lá adiante, que um descendente de Davi, Jesus de Nazaré, viria a esse mundo, obra e graça do Espírito Santo, viveria, morreria, ressuscitaria, e iria para o céu, desceria o seu Espírito Santo e formaria a sua igreja. Então, o reino do Senhor está aí. Jesus reina hoje sobre a sua igreja, reinará milenialmente sobre todas as nações e reinará para sempre na Nova Jerusalém com os salvos de todas as épocas. Então, Davi tinha essa promessa do Senhor. E tantas contra as outras. Mas, pastor, e Davi errou também? Sim, meu amado irmão. Davi errou. Errou no caso da Batseba, ou Betsabá, mulher de Urias. Nós estudamos isso bem na escola americana. Foi um erro grave. Subentendemos também que ele errou no cuidar da sua família, porque ele teve um problema de Amenon, que teve relações sexuais erradamente, estupou, vamos colocar assim, a Tamar, que era co-irmã dele, porque Davi teve muitas mulheres, muitos filhos eram filhos de mulher diferentes. Então Amenon era filho de uma mulher e Absalão e Tamar eram filhos de outra mulher. E acabou um filho de uma mulher estupando a filha de outra, que era irmão de Absalão. Depois Absalão mata Amenon, depois Absalão foge, depois Absalão volta, depois Absalão tenta usurpar o trono, e toda essa bagunça aconteceu. E lá no final, quando Davi fica, depois desse episódio aqui, que nós vamos comentar a partir de agora, Davi está para morrer, e Adonias tenta usurpar o trono, que era de Salomão. E depois Adonias acaba morrendo lá na frente também. Então Davi teve até dificuldades familiares. Mas aqui foi uma dificuldade diferente. Pastor, por que falar de um erro? Meu amado irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho Davi um dos homens, um exemplo aqui para nós de muitas coisas, homem de fé, a Bíblia diz segundo o coração de Deus, homem que, quando Deus o repreendia, ele ouvia e dava ouvidos à voz de Deus e tentava mudar. Mas por que a gente estuda, em vez de estudar a vitória de Davi sobre Golias, estudar isso, estudar aquilo, por que não vamos estudar um erro de Davi? Porque nos erros a gente aprende mais, meu amado irmão. Nas vitórias, a gente recebe tapinha nas costas,
você é muito bom, você é maravilhoso, você é sensacional, e a gente vai tocando a vida. E mesmo nas vitórias, às vezes a gente erra em algum aspecto, mas esse aspecto passa por cima, porque a gente venceu, a gente conquistou aquilo que a gente queria conquistar. Mas na hora da derrota, na hora do problema, é que a gente consegue aprender uma lição. Então vamos começar aqui novamente. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. A Bíblia não diz claramente, mas alguma coisa aconteceu ali na vida de Davi, ou na própria vida do povo de Israel, que Deus não estava se agradando. E aí vem uma parte chave aqui que a gente tem que entender. E ele incitou Davi contra eles, dizendo, vai, numera Israel ajudar. Só que existe um problema. No texto de 1 Crônica 21:1, o autor diz, Satanás incitou Davi a numerar Israel. Pastor, então a Bíblia tem um erro. Ou foi Satanás, ou foi Deus que incitou Davi. É bom a gente estudar a Bíblia. Eu estou até falando desse texto, irmão. Eu sei que vai para o YouTube, vai para o Facebook, muita pessoa às vezes ouve e não consegue entender bem. Eu não estou pessoalmente para explicar. Se alguém tiver uma dúvida, pastor, estou nessa dúvida aqui, quero fazer essa pergunta, mas quando voltarmos ao normal, pelo menos os membros da minha igreja podem me perguntar. Por que eu estou trazendo esse texto? Exatamente para aqueles que explicam errado, aqueles que vão dar uma explicação estapafúrdia, não venham com explicações erradas, dizendo que a Bíblia é contraditória. Vamos voltar um pouco numa outra situação, para poder entender isso aqui. Jó. Deus estava lá reunido com seus filhos e Satanás veio também. E o Senhor veio. Tu veio de onde? Eu vim de passear sobre a terra. E o Senhor disse assim, tu viste meu servo Jó, temente, reto. Então, eu vou parafrasear aqui. Quase que Deus falou para ele assim, olha, Jó, um homem segundo o meu coração. Aí Satanás falou, se eu fizer isso aqui, se ele perder isso aqui, melhor dizendo, ele vai blasfemar. Você falou, pode tirar os bens dele todo, pode tirar. E ele tirou os bens todos dele. E Jó continuou louvando a Deus. Nós sabemos essa história, já pregamos várias vezes, já ouvimos na igreja muitas vezes. E volta novamente a Deus se reunir, Satanás vai para ele de novo, se eu não falei com você? Estou parafraseando, né? Não estou falando exatamente o que está escrito no texto. E Satanás diz, se tocar na pele dele, só não pode tocar na alma. E aí lança aquela doença sobre Jó, e Jó continua glorificando a Deus, e nós sabemos o final da história. Então, vamos colocar assim, eu quero que você entenda. Deus permite, eu vou colocar assim, quer dizer, Deus usa, mas eu prefiro a palavra permite, Satanás para provar a nós. Eu vou voltar mais anteriormente, meu amado irmão. Lá no Éden, é só pensar um pouco, pensa um pouco comigo. Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não sabia que a serpente ia falar com Eva. Deus não tinha conhecimento disso. Deus foi pego de surpresa por aquela serpente. Não, meu amado irmão. Mas Deus tinha dado uma ordem ao homem. Deus tinha colocado a sua palavra. Agora cabe ao homem o seguinte. Se a serpente, o elefante, a jumenta, desculpa falar assim, um ET, qualquer coisa vier para falar com a gente e dizer, olha, a Bíblia não é isso aqui não, Jesus não é isso, a palavra não é isso, faça dessa maneira. Você vai acreditar se você quiser. Deus te disse uma outra coisa, Deus te deu uma outra ordem, Deus te colocou de uma maneira diferente que está aqui na Bíblia Sagrada. Pastor, mas qual o problema do Davi numerar a Israel ajudar? Ele era rei, ele queria saber quantos guerreiros tem. No Brasil, de vez em quando faz censo aí para saber quantos milhões de brasileiros tem. Nas outras nações também. Até na lei de Moisés tinha lá, de quanto tempo fazer censo. O livro de Números é um livro de censo, foi contado. Eu vou dizer duas coisas, meu amado irmão. Davi não perguntava a Deus tudo. Perguntava, né? Senhor, vou sair para lutar contra Keila? Vai que eu vou te dar a vitória. Senhor, agora salva para mim contra Keila. Eu sempre cito esse texto, que é bastante, foi 3 consultas de uma vez corrida. Da salva vim. Os homens de Keila vão entregar na mão de Saul, vão te entregar. Ele foi e fugiu. E tantas outras vezes ele consultou o Senhor. Ele não podia chegar antes de falar com o Jó, falou, Senhor, estou a fim de contar ao povo. E o Senhor ia dizer para ele, não. Eu não quero que você conte ao povo.
Não é vontade. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque as vitórias de Davi, aquilo que ele venceu, e todos contra os outros homens de Deus antes dele e após dele, não foram vitórias porque as suas estratégias eram boas, não foram vitórias porque a quantidade de exército era maior, mas era porque Deus estava no controle. Acabamos de pregar recentemente, falamos, aliás não, escola dominical, perdão, na escola dominical, domingo passado, foi falado sobre o exemplo do rei Ezequias, que o exército do Assírio era muito superior, Israel já estava cercado, eu preguei aqui 2 vezes sobre esse texto também, e Deus mandou um anjo e matou 185 mil assírios. Deus multiplicou e disse assim, a partir de agora, Ezequias, você tem 1.000 soldados, agora eu vou multiplicar agora de uma hora para outra e você vai ter 100 mil soldados. Aí quando o rei pensar que você só tem 1.000, ele chegar aqui, você tem 100 mil. Você só tem 10 armas, eu vou te dar 50 mil armas. Não, Deus não fez isso. Deus mandou o seu anjo e fez. É o Deus operando. E falou do rei Josafá, que nem pegar em arma precisou. Mas a Bíblia está repleta disto antes. Lá no tempo de Débora e Baraque, você vai ver lá, lê lá nos Juízes, quando os judeus foram sair contra o exército de Sisera. Quantos carros tinham, quantas pessoas tinham, e eles eram um pouquinho de gente de nada. E Deus o entregou na mão de Israel, porque Deus dá a vitória. Então, Davi não precisava contar aquele povo, porque as outras nações contavam, ficavam preocupados. Mas ele não. Ele tinha que confiar no Senhor. Pastor, mas peraí, não é bom fazer um planejamento para a nossa vida? Não, irmão, não estou discutindo isso com você. É lógico que na nossa vida, nós estamos vivendo no século XXI, tem que se planejar, tem que fazer tudo que tem que fazer para você colocar o seu objetivo, mas sempre apresentando ao Senhor. Já falamos aqui várias vezes. O coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu poderia te citar vários exemplos aqui que eu já citei, mas não vou citá-los agora. Você sabe disso. Nós já falamos aqui. Pessoas que esqueceram de consultar a Deus e se deram mal, e pessoas que consultaram a Deus por uma situação que era, olha, isso aqui é a melhor situação que poderia me acontecer agora, neste momento. E Deus falou não. E essas pessoas não foram para aquilo que Deus disse não, e depois viram que foi um grande livramento de Deus. Davi devia ficar quietinho ou consultar a Deus. Pastor, mas Davi não teve oportunidade? Teve, meu amado irmão. Olha só o que diz o versículo seguinte. Ele mandou Joabe fazer, né? Então Joabe disse assim, ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto mais agora e aos olhos do rei, meu senhor, o vejo. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Pastor, quem era Joabe? Joabe era um homem vingativo. Ele era o chefe. Ele ganhou esse direito de ser o chefe do exército de Davi, porque quando Davi quis conquistar Jerusalém, que era uma cidade dominada pelos jebuseus, os jebuseus lançaram uma palavra lá contra Davi, e Davi disse só, quem for o primeiro que derrotar os jebuseus vai ser chefe no meu exército. E foi Joabe. Então Joabe virou chefe do exército. Ele era primo de Davi, mas adiante ele matou 2 homens, Abner e Amasa, fora de guerra. Abner, porque eu tinha matado seu irmão Asael na guerra, então não tinha o porquê de matar Abner, e matou Amasa, simplesmente porque ele cismou que Amasa era um inimigo de Davi. Então Joabe não era um exemplo de fidelidade, de homem com temor, e depois lá na frente, até mesmo ele acabou sendo morto por Salomão. Mas nesta hora foi Joabe, este Joabe, que deu um conselho a Davi muito importante. Eu me reporto lá no tempo do falso profeta, mas Deus falou com ele, Balaão, que a jumenta falou com ele. Ele não estava ouvindo.
Então, meu amado irmão, Davi deveria ter ouvido. Mas olha o que diz o texto, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe do exército, e Joabe saiu com o chefe do exército diante da face do rei a numerar o povo. Sabe o que aconteceu? Deus se irritou com aquilo. Deus mandou seu anjo, ele destruiu Jerusalém, mataram 70 mil pessoas. E Davi percebeu que ele estava errado. Então ele consulta a Deus, Deus lhe dá 3 oportunidades. Faça isso, faça aquilo ou faça aquilo. Eu quero cair na mão do Senhor. Na verdade, antes, né? Aí ele escolhe cair na mão do Senhor, e o Senhor manda o anjo e mata 70 mil pessoas. Ele corre sobre a eira de Araúna e ali oferece um sacrifício a Deus e a praga cessa sobre aquele povo. Araúna daquele dá tudo para oferecer o sacrifício a Deus. Ele diz, não, eu não vou oferecer sacrifício que não me custe nada. E compra de Araúna aquela eira, compra tudo e depois naquele lugar é construído o templo de Salomão. Ah, pastor, isso aconteceu por causa daquilo? Não, meu amado irmão. Aconteceu porque Davi não consultou a Deus. Então, a minha lição hoje, nessa reflexão para você, é em tudo na tua vida, consulte a Deus. Mesmo que a tua ideia possa ser boa, mesmo que a tua ideia não possa ter nenhum erro, nenhum pecado. Aqui Davi consultar o povo é um erro? Não. Mas talvez as circunstâncias. Não era a vontade de Deus. Se ele perguntasse, Deus falava, não, não quero, não faça. Pastor, mas está cheio de genealogia na Bíblia. Tá, meu amado irmão, sim, fulano era filho de Ciclano, está lá, aconteceu muita coisa, foi importante na Bíblia. Agora estamos estudando, no tempo dos judeus lá, voltado do cativeiro, muitos não conseguiram nem construir o templo, porque não estavam inscritos na genealogia, não estava lá o nome dele. Mas não era o caso. Deus não quer saber aqui a quantidade, quem é. O Deus que eu, você, nós servimos. Ele vai dar a vitória porque Ele é Deus. Porque você confia nele. Não importa a circunstância. Ele está no controle de todas as coisas. Eu vou orar pela tua vida e de abençoe no Senhor nesta noite sobre você. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida de Davi, por ser esse grande homem de Deus e nos trazer muitas lições maravilhosas para a nossa vida. E possamos olhar para a vida dele e aprender com seus erros e também com seus acertos. E tentar fazer na nossa vida algo parecido. Para sermos, Senhor Deus, considerado como ele um homem segundo o teu coração, segundo a tua vontade, Pai. Ó Pai amado, nós te pedimos uma bênção agora, Senhor Deus, para cada um dos teus servos. Alguns estão passando por dificuldade, Pai. Lembra agora, Senhor Deus, um pedido que foi feito, Senhor Deus, pelo teu servo Nildo, lá de Nova Campinas, sobre a família lá, um casal que está com problemas. O Senhor sabe, conhece essa família. Entra com a tua providência da vitória, Pai. Aqueles que agora estão internados no hospital, Senhor Deus, por causa da Covid ou outra doença qualquer. Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor, vai curando a enfermidade. Senhor Deus, se alguém está abatido diante dos problemas da vida, da dificuldade, levanta através do teu Espírito e concede a bênção ao teu povo, Senhor Deus. Abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos, nos ajuda a cada dia a estar firme, fazendo a tua vontade. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.